Olá! O Palavra do Professor de hoje recebe o Dr. Andrei Zenkner. Ele, que é um dos maiores especialistas em crimes contra o sistema financeiro nacional, vai conversar conosco sobre essa temática. Olá, doutor! Olá! Muito se ouve falar sobre os crimes contra o sistema financeiro, mas muito pouco se conhece sobre o tema. Afinal, o que são crimes contra o sistema financeiro? Na realidade, essa é uma parte específica da tutela penal que recai sobre a proteção estatal desenvolvida exatamente sobre o sistema financeiro nacional. Há que se distinguir aqui que não estamos falando de ordem tributária, não estamos falando de crimes relacionados a orçamento, licitações, nem nada. Na realidade, é a proteção penal, um reforço penal de tutela que recai sobre a regulamentação do sistema financeiro nacional. Essa é uma tutela penal que está principalmente regulada na Lei 7492 de 1986. Então, tecnicamente, os crimes contra o sistema financeiro nacional são os crimes definidos na Lei 7492. A maior incidência de notícias envolvendo essa prática delituosa se deve a uma postura mais eficaz das polícias? É um somatório de fatores. A rigor, uma economia globalizada, o sistema financeiro ele se torna mais aparente, mais acessível a todas as pessoas. Consequentemente, nós temos maiores demandas de fiscalização. Consequentemente, o Estado passa a ter maiores mecanismos de fiscalizar essas trocas financeiras num sentido, um volume maior e com instrumentos mais eficazes. Uma fiscalização muitas vezes online. O exemplo do Sisbacen é um exemplo bem evidente em que os contratos de câmbio eles são diagnosticados online pelo Banco Central. Então, aumenta o fluxo financeiro, aumentam os mecanismos de investigação, aumentam as práticas, consequentemente, proporcionalmente, algumas fraudes também irão aumentar. Então, isso deve não só a isso, mas também a um somatório de outros fatores, é um cálculo complexo. Não há uma causa determinante, há um somatório de fatores. Como podemos tornar mais eficaz a atuação jurídica nos crimes contra o sistema financeiro nacional? Pois é, eficácia, né? Uma pergunta interessante, em que termos a gente pode dispor essa eficácia. O ideal seria que não aparecesse nenhum crime, né? Então, isso não quer dizer que não haveria o desvio, só que o desvio poderia ser tutelado através de outros mecanismos de fiscalização, mecanismos preventivos. Não há a menor dúvida de que uma melhor proteção, uma melhor eficácia, ela deve ser desempenhada, primeiro, por uma atividade de inteligência na fiscalização, uma fiscalização inteligente, bem direcionada, e, de outro lado, uma tomada de consciência pelas pessoas que laboram com o sistema financeiro, pelas instituições financeiras propriamente ditas, né? Então, eu acho que a eficácia está atrelada, de um lado, a um recrudescimento dessa fiscalização estatal e, de outro lado, também a uma tomada de consciência no que tange a importância do respeito de diretrizes, respeito de normativas, regulamentos, etc., que tratam do assunto. Para quem pretende atuar nessa área, qual a dica que o senhor deixa? Talvez esquecer um pouco o direito penal e estudar um pouco de economia, porque os problemas relacionados aos crimes contra o sistema financeiro, eles decorrem muito mais das normativas editadas pelo Banco Central, circulares e resoluções no mercado de capitais, especificamente lá CVM, do que propriamente a problemas de natureza penal. É uma área em que o direito penal ele tem uma característica, entre aspas, um pouco instrumental, na medida em que ele é chamado a colaborar para um reforço de tutela de um ilícito que não é de natureza penal. Então, a maior parte dos problemas de direito penal relacionados a crimes com o sistema financeiro não está na lei penal, não está na teoria geral do direito penal, não está nos conceitos básicos de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e sim no ilícito que normalmente é pressuposto ao crime com o sistema financeiro. Ou seja, temos que estudar sistema financeiro, temos que estudar economia para que a gente possa, afinal de contas, saber do que estamos falando. Tá certo, doutor, obrigada. O Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do Dr. Andrei Zenkner e até o nosso próximo encontro.